Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate. Não cometa adultério. Não furte. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Muito boa noite, família Soma. Tudo bem com vocês? Que alegria, mais uma semana. Até aqui o Senhor nos ajudou, como diz a sua palavra. Coisa boa, mais uma semana, estarmos juntos para cultuarmos o nome dele. E para mim é uma honra, uma alegria estar com vocês para cultuar o nome dele. Não só cultuar a Jesus, mas cultuar com vocês, o corpo de Cristo reunido. E isso aqui é só um detalhe, é só um treino, um ensaio para a eternidade, onde de fato a gente vai louvar o Senhor pelos séculos dos séculos. Então ensaia, não perde tempo, enquanto tu está com o povo dele reunido, adora o Senhor de todo o coração, cultue a ele. Amém? Nós estamos numa série dos 10 mandamentos e tem sido, para mim, pelo menos, tem sido bom. Eu tenho aprendido bastante, tenho aplicado algumas coisas a mim e nós estamos na segunda tábua. Por que segunda? Porque costuma-se dizer na teologia, enfim, nas aplicações que se dá, que são 2 tábuas, porque Jesus resumiu a lei do Senhor em 2 mandamentos. O primeiro e mais importante, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, amar o próximo como a si mesmo. Por isso se diz que os 10 mandamentos se dividem em 2 tábuas, 2 tábuas da lei. A primeira, tratando do nosso relacionamento com Deus, e a segunda, do nosso relacionamento com o próximo. E nós estamos nessa, já vamos agora para o 3º mandamento nesta segunda tábua, que é o 7º mandamento. Nós vimos aí que os filhos devem honrar pai e mãe. Isso não se resume só às criancinhas, mas a gente vai até o fim da vida tendo que honrar esse mandamento, tendo que obedecer. Nós vimos semana passada que nós não podemos matar. Não há permissão bíblica para morte ilícita. Tem alguns casos em que a morte é permitida, mas sempre quando a Bíblia diz que pode. Caso contrário, nós não podemos nem sequer olhar para o nosso irmão intentando mal. Vocês lembram disso? Mas não só isso. Principalmente no Novo Testamento, nós vamos ver que não basta tu não desejar o mal para o próximo, tu tem que querer o bem para ele. Afinal, é amar o próximo como a si mesmo. Tu não vai desejar o mal para ti, né? Então, tu deseja só o bem para ti, tem que ser assim para os outros. E hoje nós vamos agora para o 7º mandamento, que é basicamente um texto curto também. Eu quero que tu abre já em Êxodo capítulo 20. Enquanto tu vai achando, deixa eu dizer para ti que esse mandamento aqui particularmente me incomoda, porque nós vimos, né, honrar pai e mãe, algo na família. Semana passada eu falei, a gente vai sair um pouquinho de casa agora, mas sempre tendo a família como base. E agora meio que volta para dentro de casa. E o mandamento vai falar sobre isso. E incomoda porque é um mandamento que eu já quebrei ele em meu coração. Eu já quebrei no meu coração e eu já desejei adulterar. Isso já aconteceu, acho que... Eu vou ver durante o sermão a carinha de vocês, dependendo, mas eu acho que com a maioria aqui. É um mandamento e nós estamos vendo até então que nós já quebramos todos os mandamentos até agora. Eu acho que não é só eu nesse barco. Mas se for, tem graça para mim, eu sei. Então, só acompanhe. Mas eu acho que vocês estão nesse barco comigo aí. Vamos ler o texto? Êxodo capítulo 20, verso 14, diz assim: não cometa adultério. Não cometa adultério. E esse mandamento, ele vem logo depois do mandamento sobre não assassinar, sobre não matar. Por quê?
porque o peso é o mesmo. Tu entende que quando Deus está dizendo assim, ó, não mata, também não adultera. O peso é o mesmo, o peso é de vida. O peso é de vida. Ou seja, quando Deus está falando esse mandamento aqui, ele está dizendo assim, ó, o casamento, a família, principalmente a aliança matrimonial, é tão importante quanto a vida. Melhor então que tu não case, do que casar e quebrar isso aqui. Basicamente é isso. A vida no Antigo Testamento, eu já falei isso aqui, alguns acham que era difícil. E Jesus, ele vem e ele meio que eleva o padrão ainda, ele deixa mais difícil. O buraco é mais embaixo. Por quê? Porque a gente vê que esse mandamento a gente não quebra só quando pratica. Não é algo que nós só praticamos, é uma atitude. Não, não é. Jesus deixou isso bem claro e nós vamos ver no decorrer do sermão que o buraco é mais embaixo, é mais complicado do que a gente imaginou. E eu quero que tu veja alguns dados aqui, olha só para tu ter uma noção, presta bastante atenção nisso, porque essa é a nossa situação no Brasil atualmente. Uma pesquisa do IBGE, ainda não, faz favor, ainda não. Uma pesquisa do IBGE em 2022, ou seja, há 2 anos, mostrou que no Brasil, 8 em cada 10 casamentos já sofreram com traição. Nós estamos falando de 80%. 8 em cada 10 casamentos já sofreram com traição. Os homens são os mais infiéis, chegando a 91%. 7 em cada 10 brasileiros acham que é possível amar sendo infiel. Tu tem como, sabe? A mentalidade da pessoa é, mas eu amo a minha esposa, mas nem por isso eu deixo de transar com outras mulheres. Eu amo ela. A mulher da minha vida é ela, mas eu consigo, eu dou um jeito. A ideia é isso. 7 em cada 10 brasileiros acham que é possível amar sendo infiel. Vocês lembram do site Ashley Madison? Teve uma polêmica algum tempo atrás aí dos dados que vazaram, vocês não lembram disso? O site Ashley Madison, ou ashleymadison.com, é um site somente para traição. Somente pessoas que querem ter um caso extraconjugal entram nesse site, se inscrevem, pagam. O mais engraçado é isso, tu paga, é estranho demais. Mesmo com todos os dados vazados, eles tiveram vários dados vazados há um tempo atrás, e isso causou muito escândalo em muitas pessoas. Teve gente que entrou em depressão, teve gente que se separou, causou divórcios, teve gente que se matou por causa disso. Ainda assim, hoje, de acordo com o próprio site, há em torno de 80 milhões de usuários. Eu vou repetir porque eu não errei, não é 8, tá? É 80 milhões de usuários. O mesmo site, em 2020, ele tinha 65 milhões. 12 desses 65, isso em 2020, 12 milhões eram do Brasil. Somente no Brasil. E o mais estranho é que só em 2020 aumentou 1,3 milhão de usuários no Brasil. Dá uma olhadinha só, é que a coisa vai piorando, não está tão ruim quanto tu possa imaginar. Agora sim, bota aquela imagem ali, por favor. Olha isso aqui. Casal cria site de swing para troca de parceiros cristãos e versículos da Bíblia. Tu acha que estava ruim? Até tu ver isso aqui. As pessoas, elas criam para um nicho. Qual? Cristãos. Essa é a situação. E tu imagina, eu falei no início, lembram? No início da série, que nós estamos vendo algo que não é só uma lei, não é um jeito de viver que Deus quer. É o caráter de Deus. Lembram que eu falei? Lembram ou não? A lei do Senhor é Deus mostrando, eu sou assim e eu quero que vocês sejam assim. E não é exagero, porque ele fala isso, está em Êxodo. Sejam santos, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou santo.
Aí tu imagina Deus olhando isso aqui. Deus olhando o meu povo, está criando um site para troca de casais, sendo que eu mesmo dei uma lei dizendo não cometa adultério. Tem mais duas imagens, eu acho, né? Aí, ó, esse é o casal que criou o site. Tá ali, essa é a imagem do site, ok? Essa é a imagem. Passa mais um, por favor. Esse aí é o site que eu comentei do Ashley Madison, que a imagem já denota isso, né? É um silêncio, é algo escondido. Tu trai, mas mantém-se sob sigilo. Basicamente isso. Pode tirar essa porcaria daí, por favor. Ou seja, essa é a situação que nós estamos vivendo. O contexto que a gente vive é esse. Traição para todo lado, adultério. Nós estamos vivendo num período em que a confiança é uma preciosidade. É difícil tu ter alguém de confiança. Às vezes, a pessoa de confiança não está nem dentro da tua casa. Em muitos casos, tu convive com a pessoa e tu não confia nela. Imagina que inferno isso. Ou seja, tem coisas muito valiosas para a gente entender nesse mandamento aqui. Preciosíssimas que a gente tem que entender aqui. E eu quero que a gente entenda, então, algumas coisas. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que é o casamento? Em primeiro lugar, o que é o casamento? E eu preciso que tu preste atenção, vai tomando nota, não trouxe caneta, faz foto. Isso, tu tem que gravar isso aqui. Isso aqui é preciosidade, é ouro isso aqui. Nós precisamos entender o que é o casamento para que a gente não venha quebrar isso aqui, certo? Em primeiro lugar, o casamento é uma união física, mental e espiritual. O que Deus criou imediatamente após fazer o homem e ver que ele não era bom que ele estivesse só? O que ele fez? Uma mulher, uma esposa. Isso foi antes ou depois do pecado? Antes. Ou seja, o casamento faz parte da criação de Deus. O casamento é algo que o próprio Deus criou. E mais, deixa eu tentar ilustrar para vocês um pouquinho. Ele é tão importante que a imagem que a Bíblia mostra para nós é Deus tira uma costela de Adão, cria a mulher, fecha ali Adão, faz a cicatriz ali, deixa Adão acordado, anestesia, e ele leva Eva para Adão. É ou não é? E a Bíblia diz isso. E Deus levou Eva até Adão. Deus conduziu Eva até Adão. O que isso te faz lembrar? Não é um casamento em que o pai está conduzindo a filha? Deus criou essa instituição chamada casamento. E como um pai, ele está conduzindo sua filha até o noivo. Essa é a imagem que nós temos em Gênesis. Quando tu lê, tu vai ver nitidamente que Deus está conduzindo a sua filha. Deus criou o casamento. Ou seja, o casamento faz parte da criação. Ninguém pode dizer, então, o que é ou o que não é o casamento, a não ser Deus. Se tem alguém que pode dizer o casamento é desse jeito, ou o casamento não é desse jeito, é Deus. Só Ele pode, porque Ele foi o Criador. Ele é quem criou isso aqui. Governo não pode, ideologia não pode, a sociedade não pode, a cultura não pode, ninguém pode. Então, o casamento é uma união física, mental e espiritual. Lê comigo aí Gênesis 2, Gênesis capítulo 2, e nós vamos ler esse texto que eu mencionei. Deixa a tua Bíblia aberta, que nós vamos ter vários textos para ler, e tu precisa acompanhar para ver se eu não estou falando bobagem aqui. Gênesis capítulo 2, verso 18 em diante. Acharam? Eu vou ir lendo para não perder tempo. Vai achando aí. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. A ideia aqui do texto original é o quê? Tu imagina um espelho. Sabe um espelho que tu vê algo igual, só que ao contrário? Sabe aquela imagem de um quebra-cabeças que tem o recorte numa peça e na outra é o encaixe? É isso. É como se fosse um espelho, uma auxiliadora que lhe fosse semelhante. É isso. Alguém que completa, alguém que preenche aquele espaço ocupado. Por isso que Deus diz que não é bom que ele esteja só. Verso 19.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Isso é autoridade, domínio. Versículo 20. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Verso 22. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Olha o que eu falei. E a levou até ele. Um pai que leva a sua filha. Verso 23. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa. Boa esse termo, né? Varoa. Porque do varão foi tirada. Verso 24, último. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, Deus vê que o homem não está completo. Em Gênesis, Deus está criando tudo e tudo conforme ele vai criando, ele diz, isso era bom, e isso era bom. E Deus viu que isso era bom. Por quê? Porque tem um propósito e está completo. Quando Deus olha o homem, a coroa da criação, Deus olha para ele e vê que não está completo. Não está pleno, não está preenchido. Deus faz o quê? Falta alguma coisa. Não é bom que ele fique assim. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora que seja semelhante. Versões mais antigas diziam uma auxiliadora, uma ajudadora que lhe seja idônea. A ideia é de complementaridade. Complementaridade. A mulher completa o homem. O casamento, então, é uma união que visa a união física, a união mental e a união espiritual. Por isso que Paulo, quando vai falar sobre o celibato, sobre a solteirice, ele diz que isso é um dom de Deus. A menos que a pessoa receba de Deus um dom especial para viver solteiro a vida toda, não é bom que o homem esteja só. Entendeu? O homem só é completo, só está apto para o seu propósito na terra, se ele estiver com uma auxiliadora do seu lado. Não tem como o homem estar na criação e ser bom sem que ele tenha essa auxiliadora. Por isso que alguns vão dizer que, de fato, a coroa da criação, então, não é nem o homem, e sim a mulher. Que quando Deus vê que o homem não está completo, ele cria a mulher. Aí sim é bom. Por isso que daí, lá no versículo 31, Deus vai dizer, capítulo 1 de Gênesis, que tudo era muito bom. Entendido? Ou seja, disso, e eu não quero entrar muito nesse detalhe aqui, mas eu preciso mencionar, por isso que nós somos complementaristas. Nós não somos igualitaristas. Nós não cremos que homem e mulher têm igualdade de papéis, de responsabilidades. Homem e mulher são iguais, sim, em importância, em pessoalidade, em peso. Diante de Deus, homem e mulher são todos iguais. Por isso que Paulo vai dizer, já não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher. Todos perante o Senhor são iguais em importância. No entanto, em responsabilidade, em cumprimento de propósito, o homem e a mulher são complementares. O homem executa uma parte e a mulher faz a outra. É diferente. Entendido? Amém? Entenderam? Se não entenderam, me pergunta depois e a gente conversa mais sobre isso. Ou seja, o que completa um homem para cumprir o seu propósito na terra, qual é o propósito? Deus falou, capítulo 1, que o homem deveria dominar sobre a criação. Lembram? O domínio, o homem é o corregente de Deus. Para ele exercer isso, ele precisa da mulher. O que completa o homem é a mulher. Ou seja, essa união física, mental e espiritual, ela precisa necessariamente de um compromisso, de uma resolução. É por isso que o casamento é um só. Por isso que você é resoluto no seu casamento. Você tem que ter uma resolução. Lembram que eu falei alguns dias atrás que as decisões mais importantes da vida, tu toma uma vez só?
Tu não decide todo domingo se tu vem ao culto. Tu não decide todo domingo, uma vez por semana. Não sei se eu vou no culto hoje. Tá chovendo. Hoje estava um dia bom, né, para ficar em casa. Tá chovendo, não sei se eu vou no culto. Não, tu não toma essa decisão na hora. Tu toma uma vez só na vida, quando tu reconhece Jesus como Senhor. A partir de então, todo domingo é dia de ir no culto. Toda semana tu vai no culto. Se o culto não é no domingo, seja outro dia, não interessa. Toda semana tu vai ao culto. Quando tu não vai? Quando der um imprevisto. Adoeceu, está impossibilitado de caminhar, não interessa. Todo domingo tu vai ao culto. Essas decisões tu toma uma vez só. A mesma coisa é o casamento. O casamento tu não decide toda manhã quando acorda, eu vou permanecer com a minha esposa, será ou não? Será que eu continuo casado? Será que eu me mantenho fiel hoje? Tu toma uma decisão só, uma única vez, quando tu diz sim. Entendido? É uma resolução. Tu decide conviver com uma pessoa para o resto da vida, e essa decisão que tu toma, ela é levada adiante. Como Piper diz, o pastor John Piper, ele fala assim, não é o amor que sustenta a aliança, é a aliança que sustenta o amor. Tu não fica casado porque tu ama aquela pessoa. É bom, é bom, melhor coisa se tu conseguir. Mas o principal é o compromisso. Não é o amor que sustenta a aliança. Por isso que hoje muitos casamentos estão acabando. Eu não amo mais o fulano. Eu não amo mais ela. E aí o casamento acaba. Está errado. Tu deu a tua palavra. E por tu ter dado a palavra, é que tu te esforça ao máximo para amar essa pessoa o resto da vida. Tu mantém aquela aliança, tu mantém a palavra que tu deu. Entendido? Amém? Então, essa fidelidade, ela é por toda a vida. Olha o que Jesus vai falar, e Jesus volta lá, o argumento dele é a criação. Olha Mateus capítulo 19 aí. Mateus capítulo 19. Se tu conseguir deixar o dedo marcando Gênesis ali ainda, tu pode deixar, que nós vamos voltar a esse texto. Mateus capítulo 19, versos 4 até o 6. E não te preocupa com os cachorros lá fora, que tá tudo bem. E se não tiver, a sociedade canina dá um jeito. Mateus 19, versos 4 até o 6, diz assim, Jesus respondeu, vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Olha o que... Acompanhe o raciocínio de Jesus. Verso 5. E disse, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. O que Jesus está falando? Tu casou. Isso aqui, esse casamento, Deus criou lá no início. Deus criou homem e mulher, e ao criar ele uniu os dois, o casamento. Por causa disso, o que Deus uniu, o homem não separe. Ou seja, quando tu casa, essa aliança, esse compromisso, ele é para a vida toda. Por isso que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Vocês lembram? Malaquias 2, verso 16? Deus diz que odeia o divórcio. Por quê? Porque tudo que Deus criou é bom. Se Deus criou e é bom e tem um propósito, desfazer isso é ir contra o propósito de Deus. Entenderam? É desfazer o propósito com o qual Deus criou. Por isso que o casamento, ele necessita de comunhão. Ele é uma comunhão e tu tem que viver intencionalmente buscando isso. Por isso que Jesus está dizendo, já não são mais dois, e sim uma só carne. É uma união física, mental e espiritual. Homem e mulher se unem. O ritmo, o processo é o quê? É menino, ele aprende com o pai, ele aprende a se tornar um homem, e quando ele está no finalzinho do aprendizado, ele sai de casa. Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Aí vem o casamento. E os dois serão uma só carne. Vocês entenderam? Não há
O problema é que hoje a sociedade ela misturou tudo isso, ela embolou, ela jogou numa bacia e fez um mesh ali. Hoje está tudo dividido e bagunçado. Aquilo que a Bíblia une, aquilo que a Bíblia coloca num propósito só. O homem ele se afasta dos pais, ele se aparta, ele casa, e agora aquele casamento é uma unidade. Hoje na sociedade é o quê? Tu transa a hora que quer, tu namora quem quer, tu não sai da casa dos pais. Quantos filhos hoje, nós temos aí 20, 30 e poucos anos morando com os pais, mas todo fim de semana ele sai, tem a noitada dele, faz o que quer, volta, continua morando com os pais, ele sai no sábado à noite, volta domingo, já quando o dia está amanhecendo, e ele sabe que a mãe vai acordar ele para almoçar. Por quê? Porque já não tem mais esse processo aqui. Vocês estão entendendo? A sociedade hoje, a cultura, ela bagunçou isso. Por quê? Porque fazendo isso, ela bagunça a ideia de casamento. Entenderam? Ela bagunça a ideia de casamento. Essa originalidade com que Deus criou o casamento. Então, com base nisso que nós vimos aqui, o casamento, ele foi criado por Deus com 3 características. Ele é monogâmico. Deus fez uma mulher para Adão. Ah, pastor, mas o Antigo Testamento mostra lá, até na lei tinha, se o homem tivesse mais de uma esposa. Sim, mas aquilo ali foi alteração do homem. O homem quis ter. Deus criou uma mulher. Deus não criou algumas Evas. Ele criou uma. Por isso Paulo diz, falando do pastor, lá em 1 Timóteo 3, que o bispo, o pastor, seja marido de uma só mulher. Lembrando, o pastor ele é o padrão, ele é o exemplo dos fiéis. Ele é o exemplo. Se o pastor deve ser assim, todos os demais têm que ser. No cristianismo não há poligamia, é monogamia, só há um cônjuge. Além disso, a união do casamento, além de monogâmica, ela é heterossexual. Deus não criou um Ivo, Deus criou uma Eva. Entendeu? Deus sabia o que estava fazendo. Que bom que foi assim, né? Deus criou uma mulher, varoa. Alguém que é como se visse no espelho, o oposto do homem. Que combina, que completa, mas o oposto. Ou seja, quando nós vemos uma relação que não é de acordo com isso aqui, está com problema. E, por fim, uma relação vitalícia. Vitalícia tem que ser para a vida toda, como nós vimos que Jesus falou. Além disso, e aí vem a segunda parte, tem que ser uma união, além então de uma união que é física, mental e espiritual, é uma união que se multiplica. Volta comigo aí em Gênesis, volta um capítulo, tu estava no 2, volta lá no 1, lê o verso 28 comigo. Gênesis 1, verso 28. E Deus os abençoou. O que é a bênção de Deus? Como que Deus abençoa o casal? E lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. O sujeitar a terra, a criação, o domínio, só se dá depois que o homem se multiplica. O domínio do homem, então, ele se une a uma mulher, ele deixa pai e mãe, ele se une a uma mulher e se torna uma só carne. A consumação ali é o sexo, é a união mais íntima que pode haver no casal. A união, a relação mais íntima do ser humano é a culminação, é a relação sexual. Feito isso, o próximo passo é a multiplicação. Quando o homem gera filhos, quando o homem gera a sua imagem, assim como Deus fez com Adão, quando o homem gera a sua imagem, ele está estabelecendo o domínio de Deus na terra. Então, o casamento, além de uma união física, mental e espiritual, é uma união que se multiplica. Olha comigo Malaquias, o capítulo que eu mencionei antes, Malaquias capítulo 2. Malaquias 2, versos 13 até o 16. Malaquias 2, 13 em diante. A outra coisa que vocês fazem, Deus está criticando o povo aqui, tá? Deus olhou o povo lá e está dizendo, não, tá legal. E ele vai falar para o povo. A outra coisa que vocês fazem,
Cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta nem a aceita com prazer. Tem momentos que tu vem ao culto e Deus não está se agradando de ti. Tem momentos que tu vem, tu traz tua oferta, a liturgia tu cumpre ela toda certinho. Está perfeita. Ainda assim Deus não aceita. Vocês levam oferta, entregam e Deus não aceita com prazer. Verso 14. E vocês perguntam, por quê? E a pessoa está perguntando, mas como? Por quê? O que foi? Ué? Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Segura um pouquinho. Tu entende que Deus juntou o homem e a mulher, uniu eles, tornou um casal, uma só carne. Por que ele está fazendo isso? Porque ele tem um propósito além do casamento, que é a geração de filhos, que é a procriação, a multiplicação. O que Deus está buscando quando ele dá filhos ao casal? Uma descendência, uma geração piedosa. Uma geração que obedece a Deus, que ama a Deus. Segue comigo. Uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Deus vê algo que ele criou e ele considerou muito bom. Nós, no nosso afã, na nossa ânsia depois do pecado, nós queremos destruir isso. Se Deus está dizendo que odeia o divórcio, quer dizer que tu considerar isso já está errado. Sabe quando tu discute? Sabe quando dá uma... Eu não sei, eu estou falando na casa de vocês, na minha não acontece. Quando vocês discutem, sabe? Eu imagino como é que seja, porque na minha não tem isso, né? A gente não discute. Na nossa casa a gente ouve vozes de anjos até, tanta paz que tem. E tu considera, ou às vezes até menciona o divórcio, tu está pecando. Por quê? Porque ao cogitar divórcio, tu está cogitando algo que Deus disse, isso vai durar até que a morte os separe. Se tu considerou, tu disse sim, diante de Deus e das testemunhas, vou ser fiel a vida toda, e tu cogita isso antes, a vida não acabou, mas tu cogitou isso antes, tu está dizendo, para mim tu morreu. Está vendo o peso disso? Está entendendo? Quando tu considera o divórcio, ou menciona o divórcio, que então vamos acabar com isso aqui, vamos encerrar com isso aqui, tu está dizendo, para mim tu está morto, para mim você está morta. E eu sei, eu tô dizendo inclusive naqueles casos em que o homem vai, senta no sofá, encostou a bunda, a mulher chama, faz tal coisa para mim. Que para o homem é a pior coisa quando acontece, né? Tu senta e a mulher chama. Ou tu tá indo pro quarto e ela já tá com a garrafinha. Pega uma água para mim. É só comigo que acontece? Vocês estão entendendo? Mencionar divórcio, cogitar, considerar, já é pecado. Se Deus não deixa que tu destrua algo que Ele criou, rompendo isso, quanto mais sendo infiel, traindo, adulterando, estando nessa aliança. Vocês estão entendendo? Se não pode divorciar, se Deus diz que odeia o divórcio, tu, tá bom, então não vou divorciar, tranquilo. Mas eu vou fazer minhas coisinhas aqui então, sabe? Eu me mantenho casado, não separo, mas, né? Realizo os desejos do meu coração. Tu percebe como é mais grave ainda? Por que Deus está dizendo? Deus quer preservar a criação dele, a família.
Deus quer preservar a sociedade. Deus quer preservar o cidadão. É bom para ti, é bom para mim nos mantermos leais, fiéis a essa aliança. É isso que Deus está mostrando. Você se une de forma resoluta. O teu sim é sim. E a confirmação desse juramento sim se dá pelo ato sexual. E a culminação do ato sexual são filhos. São filhos. Por isso que Deus dá filhos. O mundo hoje vê crianças como um fardo. O mundo vê crianças hoje como um peso. Não, Deus que me livre de ter mais filhos. Não. Um já tá bom, 2 tá bom. Tu tem o terceiro, as pessoas já dizem, tá, agora encerrou a fábrica, né? Chega, né? O Dani isso ouve toda semana. Deus chega, né? Por que chega? Se a Bíblia considera filhos bênção. Vocês se esqueceram que nós lemos? Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou. Filhos são bênção. Por mais que a cultura diga que não. Por mais que a cultura diga que é um fardo. É difícil, é isso, é aquilo. Não. Filho é bênção. É bênção do Senhor. Ele resolve abençoar o casal dando filhos. Maldito do homem que diz que não é assim. O propósito do casal, então, é a procriação. Eu não estou dizendo que o único propósito do casamento é filhos. Eu estou dizendo que um dos principais, que é o que estabelece o domínio do homem como corregente de Deus na terra, são filhos. O propósito do casal, então, tendo filhos, é a criação dos filhos para a glória de Deus, para que as pessoas façam o bem na igreja, as pessoas façam o bem na sociedade, e com isso Deus esteja de fato dominando a sua criação, dominando no mundo. A Bíblia de Estudo NA, ela tem uma nota que eu acho linda, ela diz assim, comentando Gênesis 1, 28. O plano de Deus, o plano de criação de Deus, é que toda a terra seja povoada por aqueles que o conhecem e servem sabiamente, atuando como seus vice-regentes ou representantes. Deus quer que você estabeleça o domínio dele aqui, tendo filhos, e filhos crentes, filhos cristãos, filhos que amem Jesus. Amém? Em terceiro lugar, é uma união que testemunha o Evangelho. Olha comigo aí. Olha comigo. Tu está em Gênesis ainda, né? Volta um versículo. Nós lemos 1, 28. Leu 1, 27. Gênesis 1, 27. Assim, Deus criou o ser humano. Traduções mais antigas diziam o homem. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O casamento, então, biblicamente fiel, ele testifica de Deus. Você dá testemunho. Olha, presta atenção aqui, Grava isso que eu vou te falar. Você dá testemunho de Deus. A questão não é se tu não dá testemunho, a questão é tu dá um bom ou um mau testemunho. Entendeu? Tu testifica de Deus. Tu dá testemunho de Deus. A dúvida não é se tu dá ou não testemunho de Deus. A dúvida é, tu dá um bom ou um mau testemunho de Deus. Mas vai comigo agora em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 é o texto mais conhecido para os casais, né? Versos 22 em diante. Quando Paulo está falando às esposas, depois aos maridos. Acharam? Efésios 5, 22. Veja, perceba o contexto. Paulo está falando aos casais. Ele vai se dirigir às mulheres, depois ele vai falar aos homens. Porque ele está dando instrução ao casal, tá? Às famílias. Depois, mais adiante, ele vai falar aos filhos. Pegou o contexto? Agora, lê comigo. Verso 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Pausa aqui.
a tua submissão ao marido tem que ser como ela é a Jesus. Não adianta tu dizer que é submissa a Jesus se em casa tu é um demônio com o teu marido. Teu pastor está falando com muito amor para ti. Não diga que tu é submissa a Jesus se em casa tu não é submissa ao marido. A tua submissão ao marido é como ao Senhor. Verso 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Verso 25. Maridos. Pô, agora os homens estufaram o peito, né? Então é eu que mando. Fechou. Era tudo que eu queria. Beleza, tudo certo. Vamos para casa agora, mostrando quem é que manda. Vamos ver a continuação? Será que é tão bom assim? Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Barbado, isso eu consigo. Não, tranquilo. Falou Paulo, é nós. Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Tem um autor americano que ele diz assim, o casamento para o homem ele é um chamado à morte. Quando tu casa, tu está dizendo, eu vou morrer. Ou eu vou dar a minha vida inteira por essa mulher. O casamento para o homem é um chamado à morte. Tu está sendo convidado a morrer. Tu tem que morrer pela tua esposa. Tu tem que morrer pela mulher que Deus te deu. Assim como Jesus morreu. Pô, entre se submeter e morrer... Enfim, vamos adiante. Verso 31. Pula lá no 31. Tá? Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Presta atenção no versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro o quê? A Cristo e à igreja. Olha isso, tu entendeu? Paulo está dando instruções a quem? A quem? Ao homem e à mulher, ao casal. E ele encerra no 32 dizendo, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O teu casamento testifica da relação de Jesus e a igreja. De novo, não é uma questão de se tu dá testemunho ou não. É se tu dá um bom testemunho ou um mau. Tu dá testemunho de Cristo e a igreja. Agora, quando as pessoas olham para ti, quando as pessoas olham para a tua casa, quando as pessoas olham para o teu casamento, elas desejam ter esse relacionamento com Cristo, participando da igreja, a noiva de Cristo? Pô, se Jesus trata a igreja desse jeito, então vale a pena. Olha como é que ele lida com a esposa dele. Ou é o contrário? Não, mas se Jesus trata a igreja desse jeito aí, não, então para mim não, eu não quero, para mim não serve. E aí? Como que é o testemunho que tu dá? Tu dá um bom testemunho? As pessoas olham para ti, para tua casa, para o teu casamento, para a relação entre tu e a tua esposa, e elas almejam esse relacionamento com Cristo? E elas têm um bom testemunho ou não? Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não é exagero dizer que, dependendo do teu entendimento e da tua definição de casamento, o evangelho está em jogo. Dependendo da forma como tu lida com a tua esposa, ou esposa, da forma como tu lida com o teu marido, você está pregando um falso evangelho. Tu já parou para pensar nisso? A responsabilidade que é. O casamento, então, tem vários propósitos. A união, que eu mencionei, né? Física, mental, espiritual, amizade, cumplicidade, prazer é um propósito do casamento. A geração de filhos e testemunho também é um deles. Tu dá testemunho de Jesus no teu casamento. Falta saber se é um bom ou um mau testemunho. Então, toda deturpação do casamento, tal como eu mencionei, é pecado. Por isso que a Bíblia proíbe, a Bíblia impede
poligamia, adultério, divórcio, homossexualidade, esterilidade proposital, a vasectomia ou laqueadura proposital, se é uma pessoa saudável, a ausência de distinção dos papéis no casamento, tudo isso é pecado. É sério isso. É muito sério isso. Então, se nós entendemos o que é o casamento, resta nós saber então do que o mandamento está falando. E eu quero que tu entenda isso comigo. Do que o mandamento está falando? Porque a proibição não cometa adultério vai muito além de não trair a tua esposa. Vai muito além. Eu falei, o mandamento ele sempre dá o geral. Aqueles pecados relacionados estão sempre incluídos. Vai muito além. Ele exige pureza sexual da pessoa. Pureza, piedade sexual da pessoa. Basicamente, tu tem as tuas ações, aquilo que tu faz, as tuas palavras, o que tu expressa, os teus pensamentos, quando são externados, e o próprio pensamento, que é o teu coração, o teu íntimo. Basicamente, tu precisa ser puro nessas três, nas tuas atitudes, naquilo que tu fala e no teu pensamento. Deus exige de nós pureza nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Tu precisa ser puro em tudo isso. É isso que o mandamento exige. Então, olha só. Para isso, eu resumi aqui, eu reuni três versículos, 3 termos que vão reunir bem para nós, vão dar a ideia do que é essa pureza. Em primeiro lugar, a Bíblia proíbe toda imoralidade sexual. Toda. Qualquer imoralidade sexual. Olha só 1 Coríntios 6. Lê comigo aí. 1 Coríntios 6, dos versos 15 ao 18. 1 Coríntios 6, do 15 ao 18. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Verso 18. Fujam da imoralidade sexual. Sublinhe esse termo aí, imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. O termo que Paulo está usando aqui é o mesmo termo, é a raiz de onde vem o nosso termo pornografia. É porneia, pornô. Nesse termo, o que Paulo está usando aqui, quando está falando imoralidade sexual, é todo tipo de relação sexual fora dos âmbitos do casamento. Fora da cerca do casamento. Não interessa se é durante o casamento tu transa com outra pessoa, não interessa se é depois do casamento, tu divorciou, tu tem relação sexual, não interessa se é antes do casamento, que a Bíblia chama de fornicação, tudo está englobado aqui. O que Paulo está dizendo é: fujam disso. Fuja disso aqui. Lembra, não tira da tua mente o que eu falei antes, é em ações, palavras e pensamentos. Ou seja, Deus quer que nós sejamos puros, pureza em todos esses aspectos, evitando todo tipo de relação sexual ou imoralidade sexual que não a do casamento. Entendido? Entendido? O termo bíblico, que é de onde vem pornografia, ele proíbe qualquer pecado sexual que era proibido na lei de Moisés. Que era proibido na própria lei. É isso aqui. Mas além disso, tem um outro termo também. Vai comigo aí em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1.
1 Timóteo capítulo 1, versos 8 até o 11. 1 Timóteo 1, do 8 ao 11. Diz assim o texto: sabemos que a lei é boa. O que é boa? A lei. Ou seja, Paulo está falando com o contexto da lei. Ele está com os 10 mandamentos em mente, ok? Sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de um modo legítimo. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que... Presta atenção que agora ele vai começar a percorrer a segunda tábua da lei. Para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas. Lembram? Nós falamos sobre honrar pai e mãe. 5º mandamento. 6º mandamento, não mate. Ou seja, Paulo está percorrendo a segunda tábua da lei. Para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, versículo 10, para os que praticam a imoralidade, que ele já havia mencionado, nós lemos em 1 Coríntios, para os que se entregam a práticas homossexuais, e eu já vou explicar esse termo aqui, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. O que Paulo está falando? A lei é boa. A lei é boa, só que ela foi dada por causa de quem transgride isso aqui. O que é o termo que ele usa aqui para quando está falando de homossexuais, práticas homossexuais? E eu preciso enfatizar isso aqui, porque nós estamos vivendo um período em que as pessoas vão dizer assim, não interessa, nós não podemos impedir duas pessoas que se amam de viverem juntas. Vocês já ouviram isso, certamente. Hoje a expressão é, se é amor, se eles se amam, nós não podemos impedir. Está errado. Está errado. Paulo está dizendo que as relações homossexuais são proibidas. Lembrando que ele está com a lei em mente. Então, quando ele está falando sobre o 7º mandamento, que ele fala sobre a imoralidade, está no versículo 10. Olha o 10 de novo comigo. Para os que praticam a imoralidade, que é o porneia, todo tipo de relação sexual, e ele vai enfatizar. Quebrar o 7º mandamento não é só trair esposa ou trair marido, mas é também qualquer relação, qualquer prática homossexual. E Paulo ele vai usar um termo estranho aqui, muito estranho, porque não é comum o termo que ele usa. Ele pega a tradução grega do Antigo Testamento e ele vai lá em Levítico, quando a Bíblia está proibindo a relação homossexual, homem se deitar com homem, e ele vai usar um termo grego que une os dois termos, cama e homem. Homem e cama. Quando ele reúne esse termo ali, ele está criando basicamente um termo novo. E dizendo, a lei, o 7º mandamento, quando diz não cometa adultério, também está proibindo relações do mesmo sexo. Entendeu? Eu falei, vai muito além de não trai tua esposa, não trai teu marido, vai muito além do que isso. Deus exige pureza de nós. Paulo está mencionando, quando ele está citando isso aqui, ele tem Levítico em mente. Levítico 18, verso 22, Levítico capítulo 20, verso 13. O problema não é, não pode sexo de homem com homem, mulher com mulher, não pode. Como assim? Não, é muito pior que isso. Vocês são muito quadrados hoje. Olha bem, dizer contra a homossexualidade hoje em dia. Hoje os tempos são diferentes. Nós não podemos falar contra isso. Não, a gente vai muito além. Nós não falamos somente que não pode homem com homem, mulher com mulher. A gente fala que não pode sexo fora do casamento, antes do casamento, de qualquer outra forma que não no casamento. Se tu acha que eu sou quadrado por dizer que não pode sexo, relação homossexual, tu vai achar muito mais quando eu disser que não pode sexo fora da cerca do casamento. Seja antes, seja depois, seja durante, não interessa. Entendido? Paulo está passando aqui pela segunda tábua e ele inclui isso aqui. Claramente,
claramente no Novo Testamento, a homossexualidade quebra o 7º mandamento. E além, terceiro lugar, eu falei, vai muito, não é só não trai tua esposa, não trai teu marido. A terceira forma de quebrar esse mandamento é com os nossos olhos. Vai em Mateus. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do verso 27 até o 30. Diz assim o texto. Vocês ouviram, aqui é Jesus falando, ok? Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Olha o 7º mandamento, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, Jesus vai dizer, a interpretação correta da lei é essa aqui. O jeito que eu estou falando é como tu tem que entender esse mandamento. É isso que Jesus está falando. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Dá uma pausa aqui, dá uma pausa. O texto está dizendo assim, ó, se tu olhar para uma mulher com intenção impura, com olhos impuros, tu já cometeu adultério com ela. Tu percebe? A de vocês está dizendo isso? Sim ou não? Tu cometeu adultério com ela. O que é isso aqui? Presta atenção, para vocês não entenderem errado. Não é somente o homem que olha uma mulher com olhar desejoso. Não é só isso. É quando há uma troca de olhares. É quando homem e mulher se olham de forma maliciosa, com olhar impuro, com olhar desejoso. Por isso que, quando olha para a mulher, é como se houvesse uma troca de olhares. Já cometeu adultério com ela. Vê que Jesus está colocando a mulher no mesmo pecado. Vocês estão vendo isso? Jesus está dizendo que a mulher também está cometendo adultério. Ele está cometendo adultério com ela. Sabe qual é o problema? Deixa eu explicar para vocês aqui. O problema é ser... Eu não estou dizendo que passou isso na cabeça de vocês. O problema é ser. E aí tu vai analisar teu coração. O problema é ser agora... Enquanto eu expliquei isso, tu pensou assim. Então eu posso olhar para uma mulher com um olhar desejoso. É só eu não olhar no olho dela. É só eu não olhar, não trocar olhares. Isso indica teu coração. Por quê? Apesar de esse texto que Jesus está falando mencionar uma troca de olhares, é os dois considerando um pensamento pecaminoso e um desejo, ainda assim a Bíblia vai proibir o único olhar desejoso. A mulher que está passando na rua e tu fica olhando. Por quê? Porque isso é cobiçar. 10º mandamento. Então, espertinho, não vai tentando achar uma brecha na lei de Deus, porque tu não vai encontrar. Amém? Amém. Não adianta. O que Jesus está dizendo aqui é que tu tem que cuidar, e eu já vou dar algumas aplicações aqui, mas tu tem que cuidar as tuas conversas com as mulheres, tu tem que cuidar como tu olha para as mulheres, como as mulheres olham para ti, tu tem que cuidar como tu te relaciona com as outras mulheres que não a tua esposa. Tu cuida. Amém? Vamos lá, continuando. Verso 29. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Verso 30. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Jesus está dizendo assim, ó, meu irmão, se tu peca, tu é levado a pecar pelo teu olho, e olho envolve quem tu é, envolve teu pensamento, teus desejos, e se a tua mão te faz pecar, ou seja, aquilo que tu faz, tu tem que ter uma postura radical. Se tu peca, se tu assiste pornografia no teu telefone,
a melhor coisa que tu faz é destruir esse telefone. Joga um tijolo em cima dele. Postura radical. É melhor tu entrar no céu sem o teu celularzinho do que ir para o inferno com o teu telefone. Não interessa o que tu faz, a tua postura tem que ser radical contra o teu pecado e contra aquilo que te faz pecar. Ou seja, se tu trabalha num local, num ambiente de trabalho, em que há promiscuidade, em que há conversas que não são agradáveis, conversas fúteis, tu tem que evitar esse ambiente. Tu tem que ter uma postura radical. Esse texto teve quem tomou ele literalmente. Teve homens que tiraram fora membros do seu corpo para não pecar. É óbvio que o texto vai muito além. Não é literal. É mais do que isso. É tu ter uma postura radical. Se tu não consegue fazer algo sem pecar, evita aquilo. Então eu quero mostrar para vocês algumas formas como você pode estar caminhando em direção ao adultério. Porque, afinal de contas, talvez tu pense, não, mas eu nunca cometi adultério, eu nunca fiz. Passou na cabeça, passou no coração, alguma coisa, não sei, mas eu nunca cometi esse pecado. Como eu disse no início, eu nunca cometi esse pecado, nunca levei a cabo, mas no íntimo já considerei, já passou pela cabeça. E eu quero mostrar para vocês algumas formas de como tu pode estar indo em direção ao adultério. Em primeiro lugar, não entendendo o que é o casamento. Se tu não entende o que é o casamento, é muito fácil de tu acabar adulterando. Eu mencionei, lembram? É uma união, homem e mulher se unem, é uma união que se multiplica e é uma união que dá testemunho. Além disso, tu pode estar indo em direção ao adultério, não protegendo os teus olhos, não guardando o que tu vê, os teus pensamentos. Lembra de Jó? Jó, capítulo 31, verso 1, Jó diz assim: fiz um acordo com os meus olhos, de não olhar moça nenhuma, ou não olhar virgem nenhuma. Jó está dizendo, eu tomei uma resolução comigo, eu tenho uma resolução, eu não vou considerar, eu não vou adiante, meu pensamento não vai me dominar. Tu tem que proteger os teus olhos. Olha só, não é pecado tu notar a beleza de alguém. Minha irmã, não é pecado tu notar a beleza de um homem. Homem, não é pecado tu notar a beleza de uma mulher. O pecado é quando isso faz com que tu cobice, deseje. Esse é o problema. Não é pecado tu notar a beleza de alguém. Pecado é tu flertar com essa pessoa, trocar olhares com essa pessoa. Não é pecado tu notar a beleza de alguém. Pecado é tu desejar, é tu cobiçar a mulher de outro. E mulher de outro, veja bem, por que mulher de outro? É uma propriedade? O que é isso? Não, é que a Bíblia vê a mulher como, lembram, Pedro fala, vaso mais frágil. É ou não é? A mulher é o vaso mais frágil. Por isso que na Bíblia, sempre a mulher ela é um motivo de proteção. Tu dá tua vida pela tua esposa. Tu guarda ela como vaso mais frágil, Pedro vai dizer. Ou seja, a mulher sempre vai ser mulher de outro. Ou ela é casada e ela está sob o cuidado de um homem que deve dar sua vida por ela, ou ela ainda não é casada e ela está sob a responsabilidade de um pai. Por isso que a mulher no Antigo Testamento, quando casava e não era virgem, ou ela era encontrada em flagrante de sexo, ela era levada até a casa do pai e apedrejada lá na frente, porque a responsabilidade dela era do pai. Entenderam? Então sempre vai ser a mulher de outro. Sempre. Quando que a mulher responde por si na Bíblia? Quando ela é viúva ou ela é divorciada. Ela não está mais sob a tutela do pai. Já não tem mais o marido, ela responde por si, responde pelos seus atos, diferente da casada, que o homem responde por ela. Assim como Adão foi chamado quando Eva pecou no jardim. Entendido? Adiante.
Veja que Jesus está tratando aqui do pecado do olhar, lembram? Ou seja, é o pecado no coração. Não é só quando tu comete, não é só quando tu faz. Envolve teu pensamento, teu íntimo. Terceiro lugar, como tu caminha pro adultério? Achando que não é tão sério assim. Não é tão sério assim. Eu conheço caras que acabaram fazendo isso uma vez ou outra e tá tudo bem. Os caras estão casados até hoje. Ou separou, mas tá bem, tá de saúde, tá prosperando. Tá... Entenda uma coisa. Adúlteros merecem a morte. Biblicamente, adultério é digno de morte, assim como todo pecado. Quebrar o mandamento é pecado ou não? Sim. A Bíblia diz qual é o salário do pecado? A morte. Adúlteros merecem a morte. Você e eu merecemos a morte pelos nossos pecados. E sabe qual é o problema? É que falar isso, a pessoa diz, não, mas veja bem, não, morto não discute, morto não bate boca, morto fica quieto. Se Deus está dizendo que nós merecíamos morrer, é porque nós merecíamos. O salário do pecado é a morte. Em quarto lugar, tu caminha em direção ao adultério, desprezando os alertas de Deus. Foi o texto que nós lemos, 1 Coríntios 6. Volta alguns versículos comigo. Tu está com 1 Coríntios 6 aberto ainda? Ou está lá em Mateus? Vai em 1 Coríntios 6, nós lemos do 15 ao 18. Eu quero que tu leia agora o versículo 9 comigo. 1 Coríntios 6, do 9 até o 11. Kennedy, tu achou? Vem cá, lê aqui. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Qual é o destino, então, de quem quebra esse mandamento? A morte. E a Bíblia vai dar um destino final chamado inferno. Vocês estão entendendo que nós caminhamos por todos os mandamentos, desde o primeiro, em direção ao inferno? Por isso que Paulo diz que o propósito da lei é mostrar o pecado que havia em nós. Todos nós quebramos os mandamentos de Deus. O nosso merecimento, a nossa recompensa por isso é o inferno. É o inferno. Que bom que não acaba aqui. Que bom que não para por aqui. Em quinto lugar, como que tu caminha em direção ao adultério? Tendo um cônjuge do trabalho. Tendo um cônjuge do trabalho. É aquela pessoa que tu nunca transou com ela. Mas vocês flertam, vocês trocam carícia, vocês dão risadinhas, trocam toques, sabe? Nunca rolou sexo, nunca aconteceu. Mas as conversas é como se fosse um casal, as risadinhas, as piadas são sexuais. Tudo demonstra que se alguém visse vocês, pensaria que é um casal. Tendo um cônjuge no trabalho, tu caminha em direção ao adultério. Em sexto lugar, tendo um melhor amigo ou melhor amiga do sexo oposto, que não o seu cônjuge. Minha irmã, tu não tem melhor amigo que não teu marido. Meu irmão, tu não tem uma melhor amiga se não for a tua esposa. Como que alguém vai dizer, infelizmente minha melhor amiga não é minha esposa, é fulana. Não existe isso. Não existe isso. O melhor amigo, a melhor amiga tem que ser teu cônjuge, a pessoa com quem tu casou, a pessoa para quem tu disse sim. Essa pessoa é o teu melhor amigo, tua melhor amiga. Entendido? E se tu não tiver isso em mente, tu está caminhando em direção ao adultério. É questão de tempo até que tu caia. E a Bíblia alerta, aquele que julga estar de pé, veja que não caia. Em sétimo lugar, como que tu caminha em direção ao adultério? Fornicando, transando antes do casamento.
e as pessoas acham que está tudo bem. Não! Estatisticamente, aqueles que praticam sexo antes de casar não permanecem casados, ou as chances de divórcio são muito maiores. 50%, ou melhor, deixa eu ler a frase inteira aqui, ó. As chances de adulterar, não é divórcio, perdão. As chances de adulterar são 50% maiores se você fez sexo antes do casamento. Isso é sério. Tu quer destruir o teu casamento? Transa antes de casar. Tu quer diminuir pela metade as chances de sucesso no teu casamento? Faz sexo antes de casar. Em 8º lugar, tu vai em direção ao adultério, desprezando o teu cônjuge sexualmente. Veja, 1 Coríntios 7, versos 2 ao 5, Paulo diz assim, que o homem dê à mulher a paga que ela merece, que a mulher dê ao homem aquilo que ele merece, o salário que ele merece. É o quê? É o sexo. E ele diz mais, não se afastem um do outro, a não ser por motivo de oração, e ainda assim por um tempo determinado, para que Satanás não vos tente. O casamento, um casamento bíblico, um casamento que teme a Deus, precisa ter qualidade, liberdade e frequência de sexo. Um casal cristão, maduro, saudável, que transa uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, é tragédia na certa. Tu quer destruir a vida do teu marido, minha irmã? Dificulta o sexo para ele. Tu quer pesar a mão no teu marido? Dificulta. Faz joguinho de sexo? Não, tu fez tal coisa, então hoje não vai ter. Faz isso. Empurra teu marido para o adultério. E tu, meu irmão, se a tua esposa te procura e tu diz não, tu merecia uma tunda. E eu até considero, às vezes, dar uns tapas por causa disso. Não despreze teu cônjuge sexualmente. Não despreze teu marido, tua esposa sexualmente. Basicamente é isso aqui, ó. Olha essa imagem aqui, ó. Dá uma olhada. Tu tem que te enlouquecer dentro de casa. Não pode fora do casamento. Dentro te enlouquece. Te enlouquece, entendeu? Joga na parede, chama de lagartixa, urubu meu loiro, faz o que quiser. Só que tem que ser com teu cônjuge. Amém? Ouviu um amém? É isso. Por isso que eu disse, Deus está libertando o povo. Deus está libertando o povo do pecado. Quando Deus diz assim, não cometam adultério, é por quê? Porque Ele quer que dentro do casamento tu seja plenamente feliz. Entendeu? É porque Deus está te libertando para algo muito melhor. Para algo muito melhor. Liberdade sexual que o mundo prega hoje é escravidão. É escravidão. É um inferno, é uma desgraça. Deus nos chamou para a liberdade. Em Cristo nós somos livres. O mandamento está libertando você da escravidão sexual, da escravidão da imoralidade. Está dizendo, casa, te enlouquece. Corre pelado um atrás do outro dentro de casa. Vai, faz. Mas que seja casado. Amém? Em 9º lugar, como que tu caminha em direção ao adultério? Consumindo pornografia. Consumindo pornografia. E eu tenho certeza de que pelo menos um aqui, essa semana, teve contato com pornografia. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Porque os números comprovam isso. Eu tenho certeza disso, tá? Certeza. Se tu teve contato com pornografia, tu precisa fugir disso. Se tu não só teve contato, como tu procurou isso, tu precisa te arrepender disso. Olha só, presta atenção, eu vou falar dados do Brasil.
no Brasil, 22 milhões de pessoas consomem pornografia. Desses, 76% são homens, 24% mulheres. A maioria desse público são jovens. 58% desse total tem menos de 35 anos. 69% desses 22 milhões, ou seja, arredondando, 70% desses 22 milhões estão em um relacionamento sério. Caras casados, mulheres casadas, consumindo pornografia. A indústria pornográfica no mundo, ela movimenta 97 bilhões de dólares todos os anos. Todos os anos. 1/4 das pesquisas feitas na internet hoje estão relacionadas à pornografia. Um total de 68 milhões por dia. Além disso, 35% dos downloads são pornográficos. 266, presta atenção nisso aqui, 266 novos sites são criados por dia de pornografia. Todos os dias, 266 novos sites pornográficos. Que inferno isso aqui. 116 mil pesquisas ocorrem de pornografia infantil por dia. 116 mil vezes a pessoa vai na internet, ou as pessoas vão na internet, e fazem algum tipo de pesquisa relacionada à pornografia infantil. (11 anos, em média, é a idade com que a criança vê pornografia online pela primeira vez. 11 anos, em média. Em média, ou seja, tem algumas que foram bem antes disso. Essa é a média. Tem crianças que foram bem antes. Eu já aconselhei adolescentes que acessaram pornografia desde os 6 anos de idade. Isso destrói a mente de uma pessoa. 20% dos homens e 13% das mulheres consomem pornografia no ambiente de trabalho. Em 2018, foram denunciadas 45 milhões de imagens de abuso sexual infantil. Eu vou repetir o número porque ele é surpreendente e ele aumenta. Presta atenção, em 2018, 45 milhões de imagens. Sabe quantas em 2019? 69,1 milhões de imagens de abuso infantil foram denunciadas na internet. Um ano depois só. A idade média que as vítimas de tráfico de menores começaram a ser filmadas foi de 12,8 anos. Tu que consome pornografia, tu certamente já viu algum vídeo feito com uma escrava sexual. Uma mulher que estava ali contra a vontade dela. Obrigada. A Organização Internacional do Trabalho, em 2005, lá se vão 20 anos, dizia que havia mais de 1 milhão de mulheres escravas sexuais vendidas para redes internacionais de tráfico de pessoas. Tu não vence isso aqui sozinho. Tu não vence isso aqui sozinho. Há hoje uma militância, e eu não estou falando só humana, espiritual, que quer te aprisionar nisso aqui, que quer te ver preso a isso aqui, que quer te ver rendido a isso aqui. Lembra que eu falei, a proibição é
em atitude, em palavras e em pensamentos. Deus quer que tu seja puro também com os teus olhos. Como que tu assiste um vídeo de sexo todo dia e tu continua em paz? Tu não vence isso sozinho, confessa. Peça perdão, peça ajuda. Em 10º lugar, tu caminha em direção ao adultério, vendo todos sexualmente. E a pornografia faz isso. A pornografia faz com que tu veja as pessoas sexualmente. Ou tu acha que antes da pornografia deliberada, como é hoje, livre, havia pessoas se imaginando um dia entregando uma pizza ou pedindo uma pizza e do nada ali surgir uma relação sexual casual. Isso é pornografia. As pessoas olhando os outros e já se imaginando transando com aquela pessoa, imaginando ela despida. Isso é fruto da pornografia. Tu não vence isso se tu não pedir ajuda, se tu não te arrepender. Biblicamente, como que nós vemos os outros? O mundo, a cultura, a pornografia quer que tu veja os outros de forma pornográfica, sexual. Deus quer que tu veja os outros como uma família. Paulo diz a Timóteo: fale aos mais velhos como a teus pais, as irmãs mais velhas como mães, aos da mesma idade como a irmãos. A igreja é uma família e o nosso tratamento tem que ser assim. Em 11º lugar, sendo negligente com o teu potencial pecaminoso. Tu tem que saber que tu é bem capaz de fazer isso aí. Sabe? Não, comigo não, pastor. Não, eu tô bem, tô legal. Não. Comigo jamais aconteceria isso. Pronto, já está aí o primeira coisa que o diabo quer que tu pense, é que tu jamais faria isso. Tu tem que saber que tu é bem capaz de fazer isso e coisa muito pior. Tu tem que conhecer o teu potencial pecaminoso. Eu falei isso para os homens numa reunião de homens que nós tivemos lá em cima ainda na garagem. Reconheça, identifique o teu potencial pecaminoso e tu lida com aquela atitude radical que eu mencionei. Tem diferença de legalismo para legalismo pessoal. O que é legalismo? É tu criar regrinhas que a Bíblia não coloca e tu querer impor aos outros. As irmãs vão sentar de um lado, os homens de outro. As irmãs vão usar somente saia ou vestido. O homem não pode usar bermuda, ou isso, ou aquilo. E tu começa a criar regrinhas, que a Bíblia não manda. Isso é legalismo. Legalismo pessoal é diferente. É tu colocar regras para ti. Eu sei que eu posso muito bem cair nisso, então eu vou evitar isso. A minha tendência é cair em pornografia, eu vou evitar coisas que eu possa acessar pornografia. Se eu tenho procurado pornografia e acessado no celular, no notebook, eu vou colocar um bloqueador. Ainda assim eu consumo, eu vou parar de usar. Eu vou usar aquele celular de velho, sabe aquele celular de velho, sabe? Aquele que é só um númerozão desse tamanho. Vocês já viram? Não viram isso? Sabe? Não tem tela, é só um displayzinho para tu ver o número. Celular de velho, as teclas desse tamanho assim. Usa aquilo. Usa um celular só para fazer ligação e receber. Ah, pastor, eu trabalho com o meu telefone. Tá, beleza. Só recebe ligação então. Não use smartphone se ele te domina. Tu não pode se deixar ser dominado. Tenha regras de conduta. Nós vamos, querendo o Senhor, para uma maçonaria em julho, mês que vem. O Dani, o Dilmar, o Gabriel vão comigo. Estava certo para nós irmos de avião. Eu iria com o pastor Jack e tudo ok. O Jack não vai poder ir. E eu disse, cara, então, seria muito melhor ir de avião. Em 2 horas eu estava lá. Disse, não, eu vou com os caras. Eu não vou sozinho. Não vou sozinho. E sabe qual é o problema? É que vai ter gente que vai dar risada. Porque as regrinhas que tu coloca para ti. Eu sei do meu potencial pecaminoso.
E a Bíblia alerta, aquele que julga estar de pé, veja que não caia. Eu posso não cair, eu posso ir sozinho e voltar e bem tranquilo. Mas por que eu vou? Por que eu vou dar sorte pro azar? Por que se eu posso ir com os irmãos no carro, nós conversando, dando risada, falando mal de uns? Né, Gabriel? Muito melhor, entende? Tu tem que entender o teu potencial pecaminoso e colocar regras para ti. Em 12º, não cuidando da tua mente e da tua língua. O que ocorre na tua mente quando tu tá sozinho em teus pensamentos? Quais pensamentos te ocorrem? O que tu pensa quando tu vê uma mulher extremamente linda na rua? O que passa na tua mente que só tu e Deus sabem? Em 13º, detalhe, não só os pensamentos. Paulo fala aos Efésios, capítulo 5, que nós temos que cuidar a conversa que nós temos. Eles que tem coisas que não sejam nem mencionadas entre vós. 13º, achando que somente você é afetado pelo seu pecado. A santidade de Deus é afrontada, a tua esposa é machucada, os teus filhos ficam com os teus restos, a igreja é atingida. Nós vamos ter, a próxima série, depois dos 10 mandamentos, é a oração do Pai Nosso. Quando nós oramos, nós pedimos perdão, perdoe o quê? Perdoe o quê? Os nossos pecados, não é os meus pecados, é os nossos pecados. Quando tu peca, quando eu peco, a igreja toda é atingida. Por que tu acha que a sociedade hoje, o Brasil inteiro, está do jeito que está? Por causa do pecado. Eu sei que eu estou demorando no sermão, me perdoa, mas eu preciso falar. Ok? Nós estamos indo para o final já. Em 14º, tu caminha em direção ao adultério, não considerando o futuro. Não considerando o teu futuro. Como que tu quer envelhecer? Sabe, deixa eu falar por mim. Sabe como que eu quero envelhecer? Eu quero, o meu futuro eu vejo ao lado dessa mulher aqui. O meu futuro será ao lado dela. Eu velhinho, nós dois reclamando, resmungamos, sabe, velho, resmungamos, tomando chimarrão de manhã cedo, depois de eu varrer a calçada. Entendeu? No fim de semana os netos vêm, corre, eu dou bala escondido para eles. Refri com açúcar, não do zero, com açúcar. Eu vejo o meu futuro desse jeito e eu quero que Deus me guarde. E a minha oração, que eu faço há alguns anos já, Deus, me mata, me mata. Se algum dia eu quebrar isso aqui, eu quero morrer antes de quebrar essa aliança. Me mata, Senhor. Me tira daqui, me leva. Mas me leva para junto de ti. Não deixa eu fazer algo que eu vá te envergonhar, machucar ela, fazer qualquer coisa. Eu quero morrer antes disso. Em 15º lugar, tu caminha em direção ao adultério, esperando ser pego. Sabe? Quando tu tem algum pecado, tu tá cometendo, tu sabe que tu tá andando na beirinha do pecado, é questão de tempo, e tu não faz nada. Tu espera ser pego, ser descoberto, tu não confessa, tu não procura, tu não pede ajuda. Você precisa confessar o teu pecado antes de ser pego. E mais, eu falei agora essa semana, tu confessa a tua tentação e tu não precisa confessar um pecado. Confessa a tua tentação e tu não precisa confessar pecado. Pede ajuda. Confessa. Deixa eu falar aqui para quem já cometeu esse pecado. Eu não conheço todos vocês e eu não conheço alguns bem recentes. Talvez eu estou falando para quem já cometeu esse pecado, já adulterou. Talvez tu nunca confessou. Tem graça na confissão. A confissão é um meio de graça.
Deus derrama graça para quem confessa. A Bíblia diz, confessando seus pecados uns aos outros, confessando seus pecados. Tiago fala isso. Como que tu confessa um pecado, se for o teu caso? Tu confessa ele sem confissões parciais. Não fala uma parte aqui, dali um tempo fala outra parte, não vai contando por parcela, não vai contando por partes. Fala o que tu fez. Segundo lugar, tu não dá detalhes. Não dá detalhes. A outra pessoa, seja o marido, seja a esposa, vai querer saber como foi, onde foi, o que fez. Não dê detalhes. Só mencione o pecado, dê nome ao pecado que tu cometeu e diga, eu fiz. Então tu confessa, tu não dá detalhes. E lembre-se que a confissão não é o fim, ela é só o começo. Muito de ajuda tu precisa para ser acompanhado de aconselhamento, de ajuda, de auxílio. Amém? Amém, meus irmãos? Por último, eu tenho uma palavra para você. Para você que está sendo tentado. Se tu está sendo tentado, ou você, minha irmã, está sendo tentada, talvez tu foi tomado por algum pensamento, eu não sei, talvez tu foi tomado essa semana por algum pensamento, talvez aquele pensamento, sabe, de que tu merece um pouquinho mais. Teu casamento não está tão bom assim, afinal de contas, tu merece mais prazer, tu merece mais deleite, tu merecia ter mais e não está tendo. Talvez tu está sendo tentado. A Bíblia diz assim, ó, 1 Coríntios 10, versos 12 e 13. Eu vou só ler para ser mais rápido. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Presta atenção, o que a Bíblia está dizendo, o que Paulo está falando. Sempre que tu é tentado, junto da tentação, Deus envia uma carga de graça que te permite resistir a isso. Ninguém poderá chegar diante do Senhor naquele dia e dizer, eu não consegui, não tive o que fazer. Mentira, a Bíblia diz que tem como, porque Deus dá livramento. Só que nós temos que crer, confiar no Senhor e agir. Confesse uma tentação, confesse, diga, estou precisando de ajuda, ora por mim, não está fácil. E tu não precisará confessar um pecado. Amém? Tiago diz assim, Tiago capítulo 1, verso 15, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, falaremos sobre ela no 10º mandamento, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não seja tentado quieto. Não seja tentado quieto. A tentação ocorre. Hebreus diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele não pecou. Em Jesus, nós suportamos a tentação. Amém? Além disso, eu quero uma palavra para você que pode estar sendo rebelde. Tem pessoas que fazem, acham que está tudo bem, não confessam, não pedem ajuda e continuam vivendo a vida normalmente. Se você está sendo rebelde, eu quero ler para ti 1 Coríntios 6, de novo. Verso 15 ao 18 diz assim, vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Aqui tem graça. Tem graça essa noite. Se tu está agindo em rebeldia, se tu está convivendo com o pecado, hoje é a noite em que você precisa romper isso. Não finja ser cristão se tu é dominado pelo pecado. Não finge ser crente se tu é dominado pelo pecado. E por último eu quero dar uma palavra a quem está quebrantado. Aqueles que se deram conta do seu pecado. Aqueles que sabem que erraram nisso aqui. Aqueles que sabem que cometeram aquilo que não deveriam ter cometido. Mas se deram conta de que em Cristo tem graça.
Há graça para quem confessa e deixa. Em Jesus tem perdão para aquele que se humilha. Tiago, capítulo 4, fala isso. Em Jesus, para quem se humilha, tem perdão. Se tu está ciente do teu pecado e tu quer abandonar o teu pecado, vencer, talvez o pecado já foi cometido há tempo, mas tu ainda convive com a culpa, talvez tu convive com a vergonha, talvez tu vive em tristeza por causa disso, em Jesus tem graça, em Jesus tem vitória. Jesus é maior que esse pecado. Jesus é maior e mais forte que esse pecado. Amém? Romanos capítulo 8 diz assim, versos 1 e 2: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Essa lei que diz que tu não pode quebrar, sabendo que tu quebra e tu vai ser morto por causa disso, ir ao inferno por causa disso, agora encontra uma lei maior que diz que em Cristo tem graça, em Cristo tem perdão, em Cristo tem vitória, em Cristo tu vence o teu pecado, em Cristo tu encontra a salvação. 1 João capítulo 1, versos 8 e 9 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, glória ao nome de Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bendito é o nome do Senhor, fique de pé. Bendito é o nome de Deus. Adão quebrou esse mandamento aqui, meus irmãos. Adão quebrou o 7º mandamento. Ele não mostrou amor para com a sua esposa. Ele não protegeu a sua esposa como Cristo guarda a igreja. Adão permitiu que Eva pecasse. Adão permitiu que ela tomasse e comesse do fruto. E ele ficou quieto do lado dela o tempo todo. Adão não guardou sua esposa, ele não amou sua esposa, ele deixou que ela falasse com o diabo quieto o tempo todo, não falou nada. Ele deveria ter pisado a cabeça da serpente naquele momento e não fez. Ele deveria ter matado a serpente e não fez. Tem que vir um segundo Adão pisar a cabeça da serpente. E este segundo Adão, agora ele guarda o mandamento. Jesus guarda o 7º mandamento. Cristo, o noivo agora, vive e se rende. Ele é morto pela noiva. Ele ama ela e ele se entrega por ela. Ele sabe que assim como Eva, essa noiva pecou, ela merecia a morte, o inferno, e ele faz o que o primeiro Adão não fez. Ele olha ao Pai e ele diz: deixa comigo, paga em mim, pune eu e não ela, eu vou responder por ela, eu morro por ela, mas não pesa a mão nela. É isso que Jesus faz. É isso que o Senhor faz. Tem graça aqui essa noite. Tem graça de Deus aqui essa noite para casais que possam estar quebrados, que possam estar com feridas abertas, que possam estar em rumo ao adultério, ao divórcio. Eu não sei. Tem graça essa noite. Jesus é um noivo que dá exemplo de como os demais noivos, esposos, maridos devem ser. Ele deixou mostrado, ele mostrou para nós como a gente tem que fazer. E por mais que a gente não consiga, nele agora nós encontramos auxílio, nós encontramos vitória. O adultério provoca distúrbio, o adultério faz mal, o adultério destrói a sociedade inteira. Por isso que o Brasil está do jeito que está, a traição sendo tratada como algo normal. Mentira, faz mal, mancha. Deus quer que você seja livre. Deus quer que você seja livre para a mulher da tua mocidade. Amém? Amém? Inclina a tua cabeça. Ó Deus,
Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Toda a lei do Senhor nós quebramos, nós rompemos, nós acabamos desobedecendo. Não há nenhum mandamento Teu que não tenha sido pisoteado por nós. Mas nós sabemos que em Ti agora, Senhor, por meio de Cristo, encontramos salvação, encontramos auxílio, encontramos vitória. Olha para nós, Senhor, e envia uma carga de graça sobre as nossas vidas. Eu não sei, Senhor, como está exatamente a situação de cada casamento aqui essa noite. Eu não sei como está o coração de cada um dos meus irmãos, mas Tu sabe. Tu sabe exatamente a vida de cada um, o casamento de cada um. E eu rogo a Ti essa noite, Senhor, olha para nós com Teu olhar gracioso, com Teu olhar perdoador. Dá-nos força, dá-nos coragem para confessar pecado, para pedir ajuda. Dá-nos coragem para olhar, Senhor, nos olhos do nosso cônjuge, pedir perdão. Dá-nos coragem para voltar os olhos a Ti e pedir perdão como filho pródigo. Dá-nos, Senhor, nós precisamos para termos uma vida contigo, uma vida plena no Senhor. Faz isso por nós, eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, restaura a nossa vida, restaura o nosso casamento, restaura a nossa família, em nome de Jesus.